E iremos vagabundear por Lisboa de outra maneira, por dentro da novela Maremoto, da autoria de Jaimília Pereira de Almeida. Boa noite, Jaimília. Aceita um cafezinho? Claro que aceito. Muito boa noite. Então. Quero fazer-nos o favor, para depois sabermos do que é que estamos a falar, de resumir um pouco o plot, o enredo desta sua obra. Então, o Maremoto é a história de um homem, chama-se Boa Morte da Silva. Ele estaciona carros à frente do Teatro São Luís, e o livro é uma carta dele a uma filha que ele perdeu de vista, perdeu pela vida, que se chama Aurora, e ele dirige-se a essa filha. E nessa carta conta o que é o seu cotidiano e quais são as suas angústias e os seus dramas. Este livro é um tratado sobre Lisboa e é interessante que começa, primeira frase, castanhas assadas à entrada do metro, última frase, ele desce para a boca do metro, quer dizer que há uma cidade em baixo e há uma cidade em cima. Por outro lado, a companheira de Boa Morte refere muito uma cidade que está debaixo do rio. Sim, sim. Porquê que isolou este espaço da cidade entre umas fundezas do metro, que parece que sai do metro cá para cima e no fim volta-se lá abaixo? Sim, de facto, a razão por que o Boa Morte trabalha neste lugar e está naquela rua, o Boa Morte parte de um homem que eu conheci, de uma pessoa de quem fui amiga, que tinha exatamente o mesmo trabalho e fazia exatamente a mesma coisa na mesma rua há cerca de 20 anos. Era uma pessoa com quem eu convivia ali na rua quando estacionava o carro. E que um dia desapareceu, como às vezes estas pessoas desaparecem, e ninguém se sabia dizer. Ele era conhecido na rua e ninguém se soube dizer para onde é que ele foi. E portanto a localização do Boa Morte da Silva é a localização desse meu amigo. Portanto foi assim que me apareceu aquele lugar. Agora, em relação à cidade subterrânea e à cidade debaixo do rio, que depois rima com esta cidade debaixo do metro, esta personagem, a Fatinha, tem esta intuição que eu acho que ela partilha comigo. É uma espécie de aflição que me acompanha e que me começou a acompanhar assim que deixei de viver em Lisboa. Eu vivi em Lisboa há muito tempo e depois, quando passei a não viver em Lisboa, Lisboa não me saiu da cabeça e começou a reaparecer como uma espécie de fixação. E nomeadamente o rio. Havia uma fixação relacionada com o rio. E então a água e o rio Tejo começam a aparecer na minha escrita de muitas maneiras, em muitos textos. E depois essas ansiedades são concentradas nesta figura que está entre a realidade e está entre, não se percebe se está louca, se não está, e que imagina uma vida debaixo da cidade. E portanto eles, vivendo à superfície da terra, são pessoas que é como se estivessem enterradas, são uma espécie de fantasmas, do mesmo modo que ela imagina que debaixo do rio há todo um mundo a passar-se. São uma espécie de fantasmas. Isto quase que me dá a certeza que eu não transli aqui no final do primeiro capítulo, quando Boa Morte e essa Fatinha se encontram, vão para o mirador do Alto de Santa Catarina. E, por alguma razão, se calhar fantasia minha, assisti a isso imediatamente ao final do ano da morte de Ricardo Reis, em que o Fernando Pessoa e o Ricardo Reis se juntam no mirador do Alto de Santa Catarina e desaparecem e morrem. Isto passou-me pela cabeça ou é intencional? Não vem daí, nunca li esse livro. Pronto, estou a delirar, mas não. Transler é sempre bom. Não, é só porque, quer dizer, parece-me um passeio plausível, um lugar plausível para contemplar o rio ao fim do dia, de duas pessoas que não têm um lugar muito certo onde dormir, não têm muito bem onde regressar ao fim do dia, que
que se juntassem ali à conversa, mas não vem do ano da morte de Ricardo Reis. Eu nunca li o ano da morte de Ricardo Reis, já é uma vergonha provavelmente, mas eu nunca li. Mas é a vantagem de leitura, associar imagens Claro, entre não, livros e não, construir evidentemente. aqui uma fantasia. Agora, eu acho interessante, em relação aos fantasmas, eles de facto, talvez não sejam fantasmas de Pessoa e Reis, embora pudessem ser também, mas são certamente fantasmas e essa intenção está no livro. Estas personagens... aliás, o livro tenta deixar isso em aberto, de algum modo. Não se percebe completamente, quer dizer, o Boa Morte começa por dizer que está no purgatório e que no purgatório lhe coube a secção de estacionamento. E, portanto, ela é uma espécie de alma que está a algures, num limbo qualquer. Portanto, o livro joga com essa ideia, que é uma ideia que vai ao encontro do género de ocupação do espaço e da vida que têm pessoas como a Boa Morte na cidade de Lisboa, que são pessoas que, habitando entre as outras e estando no meio de nós, passam despercebidas muitas vezes. E no caso dele é uma pessoa que passa despercebida, estando atenta a tudo e a toda a gente. Já vamos à ocupação de espaço, que também é muito interessante. Eu queria começar por falar desta personagem Boa Morte, que é uma personagem fabulosa, e vai dando aqui, ao longo do livro, uma série de dados biográficos, mas que curiosamente são um bocado tudo junto, é estranho. Boa Morte nasceu no Cunene, em Evale. A certa altura diz que foi despachante ou ajudante despachante em Silva Porto, que hoje é Quito, no meio do Bié, que é um bocado mais a norte. Combateu na guerra ao lado dos portugueses na Guiné. Voltando atrás. Cunene, e em Boa Morte. É um nome completamente são tomense, tanto que ele até, a certa altura até usa uma expressão na página 35, leve-leve, que é uma expressão típica de São Tomé. Isto não bate certo. Cunene, Vale, lembrou-me. Será um Mocubal daqueles que o Rui Duarte Carvalho falava? Porquê que um angolano vai combater do lado dos portugueses na Guiné quando havia negros autóctones a lutar do lado dos portugueses, mas geralmente eram fulas recrutados na altura, no local? Porquê que ele depois aparece em Silva Porto? Sim, eu acho que a vida dele não tem de fazer qualquer sentido, porque as nossas vidas fazem muito pouco sentido. Portanto, isto não tem de bater tudo certo. Um livro não é um relógio. E ele não é um escritor. E não fui eu que escrevi o livro, foi ele. Não. Foi a Jaimília que eu sei bem se não... Não, mas ele é que está a escrever à filha. Portanto, ele não tem de ser coerente, nem a vida dele tem de ser coerente. Pelo menos eu quando escrevo, nunca estou à procura desse género de coerência, nunca estou muito preocupada. No caso deste livro em particular, o que me interessava aqui, isto não são desculpas. É apenas uma justificação e apenas tentar explicar-lhe onde é que eu ponho o peso quando estou a fazer um livro. O que é que para mim importa quando estou a escrever? Importa o sentimento que este homem carrega ao escrever a esta filha. Importa a angústia, ser capaz de passar para dizer por escrito acerca da angústia particular desta pessoa. Agora, é um exercício difícil também porque ele não é completamente eloquente, ou seja, eu tenho de escrever o livro como se ele o estivesse a escrever, e portanto eu não tenho de o escrever com todos os... ele não pode dispor de todos os recursos de que dispõe um romancista, mas o que me importa a mim é que as pessoas consigam ver o mundo através dos olhos dele. E, portanto, é um bocadinho irrelevante. O problema da junção destes dados biográficos mas agora, pensando um pouco na origem do Boa Morte, como lhe estava a explicar, esta figura que eu conheci em Lisboa, eu acho que todas essas imprecisões também vêm do facto de que eu sempre soube muito pouco sobre esta pessoa. Era uma pessoa com quem falei pouco, até lhe posso dizer, era uma pessoa que tinha de facto uma hérnia, tinha um problema de saúde,
Acho que me lembro. Agora Sim, estou-me a era uma lembrar. pessoa que tinha esse problema, era uma pessoa que me falava de ter estado na guerra, nada do que dizia fazia muito sentido, porque às vezes dizia-me que tinha estado no mato num sítio e no outro dia já era noutro sítio, talvez bebesse pelo meio daquelas coisas. Portanto, a personagem tem um bocadinho daquela confusão que era o estado habitual daquela figura e sobre o qual eu soube muito pouco. E o Boa Morte é uma evocação, para mim, enquanto escritora, é uma evocação desse amigo que eu fiz na rua. É claro que os leitores não têm de saber disso, nem têm nada a ver com isso, e no momento, embora haja uma nota no começo do livro que se refira à existência dessa pessoa, mas de facto... A minha questão não tem a ver com uma falha no realismo, tem a ver até com uma coisa que isto pode induzir a algo que não está de todo aqui, felizmente, que é a ideia de Boa Morte ser uma personagem simbólica de todos os africanos palopes, porque junta nada. várias coisas. Não, E precisamente não, o simbólico é uma coisa que não está aqui presente, felizmente. Não é nada, nada Porque pode disso. induzir a isso, percebe? Não é nada disso e não, ele não é uma espécie de arquétipo africano que é todos os africanos juntos num Exatamente. Não, isso seria uma aberração total, não é nada disso. Como esta biografia é muito estranha. Não é nada disso. São Tomense, Covale, não é nada Silva disso. Porto, Guiné. Não é nada disso. Aliás, a filha dele vive na Guiné. Sim, não é nada disso, não há qualquer intenção nesse sentido. Disse que o filme dava um bom filme, por acaso, que o livro é uma carta que ele escreve à filha, contudo, há uma distinção clara, o livro é escrito a duas vozes, que há uma parte narrador. Há uma parte dele que usa muito a sintaxe africana, com expressões que vai em baixo ao Algarve, passar na estação é surpresa, e, portanto que eu não sei se sinceramente não sei, erro meu, se há uma sintaxe especificamente angolana, outra guineense, outra moçambicana, mas claramente é um português dali, que é tão português como outro qualquer, a riqueza de uma língua tem a ver com os seus sotaques, e depois há outra que é mais descritiva e que é a voz do narrador, que também ela tem a enorme vantagem que nunca é judicativa e não se afasta nunca do objeto, está sempre, se fosse uma câmara, estava sempre como estas câmaras que nos estão a filmar aqui, muito em cima da cara dele. Porquê essa necessidade de haver duas vozes? Não, isso é uma coisa que eu costumo fazer várias vezes. Eu acho que as duas vozes, muitas vezes estou a escrever na primeira pessoa da personagem e crio estes narradores que andam à volta da personagem como se fossem uma espécie de vespa, uma espécie de abelha. E eu acho interessante esse dispositivo apenas para me permitir iluminar, tal e qual como as luzes e as câmaras num estúdio, mas quer dizer, permite fazer zoom e criar distâncias e fazer aproximações que às vezes são necessárias para mostrar a personagem de um modo que, se for a própria personagem a falar na primeira pessoa, não consegue, às vezes as pessoas não têm o distanciamento necessário para falar, para iluminar certos aspectos da sua vida ou estão a esconder de si próprias certas coisas. E, portanto, esses capítulos na terceira pessoa, esse narrador permite-me fazer isso. Por outro lado, pronto, no fundo é essencialmente isto, não há outra razão. E também, pronto, eu acho que a personagem fica mais iluminada, fica mais clara aos olhos do leitor. Agora já sei, eu estava-me a perder, mas já sei o que ia dizer, por causa daquela questão de não ser judicativa. Eu acho que isso é... se este livro tem algum mérito... Tem várias. Mas tem algum mérito, tem a ver com isso, porque isso é para mim, talvez desde que comecei a escrever livros, ao princípio não tinha percebido isto ainda bem. E ao princípio o primeiro livro que fiz foi um livro que partia de episódios da minha vida. E então, como estava a falar sobre mim, não conseguia perceber isto. Mas a partir do momento em que comecei a fazer livros sobre outras pessoas, o que mais aprendi até agora e o que mais gozo me dá é não julgar as pessoas sobre as quais estou a falar. Portanto, posso estar a falar de um traficante de escravos, posso estar a falar de um
angolano que se descreve a si mesmo como um traidor dos outros angolanos, posso estar a falar seja de quem for, mas tento sempre que o meu ponto de vista não seja um ponto de vista de julgamento das pessoas de que estou a falar. E acho que essa é a única maneira, a partir do momento em que se está a escrever sobre a vida de alguém, ou se está a escrever na vez de alguém, na voz de alguém, estabelece-se um compromisso com essa personagem sobre a qual se está a escrever. Há uma relação entre o escritor e a personagem, que é uma relação que é uma espécie de contrato. E esse contrato, pelo menos tal como eu o vejo, é um contrato que exige da minha parte um certo respeito para com essa personagem, independentemente dessa personagem ser uma pessoa que não existe. Mas há um respeito particular que eu nutro por pessoas que não existem, que são aquelas sobre as quais escrevo. E faz parte desse respeito eu não a julgar. Aliás, é uma coisa interessante, porque se assim não for, e se nós partimos para cima das personagens com uma série de juízos que muitas vezes não têm a ver com elas e com as circunstâncias da vida delas, mas têm a ver com as coisas todas que pensamos nós e com as nossas próprias ideias, nós partimos para os livros e no momento em que tentamos aproximar-nos das personagens e ouvir a voz delas, elas fecham-se automaticamente. Então, elas não nos revelam nada, elas não nos contam nada sobre quem são, etc. Ficam caladas. E se, pelo contrário, nos aproximarmos delas de um modo não judicativo, elas revelam-se, elas começam a falar. E por isso, é por isso que faço isso. E faço isso, uma coisa pensada, é uma coisa trabalhada. É uma coisa que às vezes me custa, porque há certos aspectos da vida deste homem que para mim são difíceis, mas eu acho que o único modo respeitoso para com ele de falar sobre eles é, não me cabe a mim fazer qualquer género de julgamento, seja de que natureza for. Eu até tenho que respirar fundo pelo que disse, porque o que disse é absolutamente fundamental e não é muito habitual nos dias que correm. Não julgar, porque as coisas têm... E aqui estou eu agora a fazer um juízo e a atravessar-me por ele. Porque as coisas têm uma complexidade que não se reduz a uma banda desenhada com heróis bons e maus. As coisas são muito mais complexas. Certamente. Que isso. E então há um momento nesta novela que é duríssimo e fortíssimo. Ele tinha dito antes, preto que mata preto tem que sofrer amargamente. E entre as páginas 63 e 76 há uma conversa entre ele e a mulher. E a mulher diz-lhe coisas fortíssimas. Que é, o teu problema é que andas enganado, nunca serás português. Esses brancos te usaram como usam nossos compatriotas. Ao que ele diz, terra de um homem é terra que ele cava, terra pela qual ele mata. Sinto que encontrei meu pedaço, não aqui em Portugal, mas na vida. Que outra pátria será a minha, senão esta minha ilusão. E acaba por dizer, o centro da cidade sou eu. É raro ver os problemas desta maneira, que nem sei como dizer, em que as coisas não foram simples. As relações entre povos, entre países e com a história não são simples, são complicadas, são sinuosas. Neste programa também vamos falar do Filoctetes, da peça, onde quase que se põem problemas semelhantes, matar ou não matar. E isso é raro hoje em dia. Sim, eu julgo que há por acaso agora que se fala mais de certos assuntos, nomeadamente deste género de assuntos, ou pelo menos, não sei se fala mais, mas fala-se bastante. Há muita conversa, há muito debate a respeito destes temas, muita discussão pública. Mas eu, como espectadora da discussão que existe, sinto-me sempre muito insatisfeita, porque sinto sempre que há uma tendência para uma grande simplificação e que há uma tendência para uma eliminação de todas as nuances e de todas as zonas cinzentas e todas as zonas de sombra. Como se, por exemplo, nos interessasse falar sobre africanos
ou nos interessássemos por personagens africanas, desde que sejam determinado género de africanos, com determinado género de perfis intelectuais, psicológicos, etc. O Boa Morte foge um bocadinho dessa personagem tipo, se quisermos. É um negro um bocadinho desconfortável para todos nós. A figura dele é desconfortável para muitas E, sobretudo, vou continuar a ser política, é muito desconfortável para os portugueses que puseram certos africanos a lutar por eles e depois os abandonaram. Claro. Sim, mas também Esta personagem é muito desconfortável deste lado mas de cá. ele é desconfortável nesse lado, mas ele também é desconfortável para os africanos, porque ele é um africano que, independentemente de ter Claro. sido abandonado, por assim dizer, Ele foi, jura... se alguém o traiu, foi quem o pôs a lutar por um lado que depois o abandona. Sim, ele jura... ele jura para sempre a sua bandeira e a sua bandeira é Portugal. Portanto, ele não é confortável para ninguém, na verdade. E por isso é que ele é interessante. Agora... E por isso é que o livro funciona. É para isso que nós lemos. Ele não é confortável para ninguém. Agora, lá está, voltando só àquilo que estávamos há pouco a falar, de julgar ou não os personagens, se nós partimos para conversar com ele ou para ouvir falar, tomando um destes partidos, um de vários, ou vários ao mesmo tempo, nós vamos completamente, ele vai completamente, vamos abafá-lo. Vamos abafá-lo completamente. Lá está, fica um arquétipo, um símbolo. Claro. Perde carne, perde espessura, a única perde razão, alma, que é uma palavra que eu não gosto. a única razão por que me referia a este amigo no qual o Boa Morte é inspirado é para que se perceba, e nunca tive a oportunidade de o dizer, mas é para que se perceba que o Boa Morte não está naquela rua, que é a Rua António Maria Cardoso, não é por razões simbólicas dele, não, é porque aquela pessoa estava naquela rua. Era um daqueles momentos, e a vida tem muitos momentos destes, e a realidade oferece-nos estas coincidências, de que era particularmente curioso, irónico, que aquele homem, com aquele género de histórias, estivesse naquela rua durante tantos anos. E depois levam os tijolos do edifício que era daqui, exatamente. quando Aliás, foi construído, para a horta. Exatamente, portanto, mas não é esta ironia ou este simbolismo, não é plantado pelo narrador, quer dizer, isto não é assim, a história não traça este mapa por conveniência, é apenas é uma questão de rememoração. Passando a um outro plano, se calhar um pouco mais metafísico, posso dizer que encontro aqui alguma reflexão não muito lisonjeira sobre a literatura. Ele diz, a certo momento, no fundo sei que falo sozinho, és a minha vírgula, minha filha. Depois há a questão de que ele está a escrever a carta e a certa altura começa a ver que não vale a pena, se calhar, escrever a carta. E diz, queimar essa papelada e escrever uma só frase, resumo da minha vida. Por fim, tenho vergonha destas ganas de me deixar inscrito. E, finalmente, ele entrega à Fatinha os papéis e os papéis espalham-se e a carta desaparece na cidade. Lá está, eu não gosto de levar as coisas para um plano especulativo, mas isto é uma certa ideia de que a literatura não vale a pena? Não, é simplesmente, quer dizer, este homem está a escrevinhar estas notas, ele é um Zé Ninguém, sabe que a filha nunca vai ler nada, sabe que se calhar nem sequer tem meio de levar os papéis até à filha e no fundo está a fazer isto porque está a falar sozinho, está a conversar consigo próprio. E portanto há um processo nele que é um processo que às vezes acontece, é que começando quase por brincadeira a escrever estas notas, ele vai ganhando gosto no que está a fazer e vai pensando, vai começando a tornar-se possível em relação ao que está a fazer, no sentido em que tem medo, quer dizer, se a princípio não pensava nisso, a certa altura já tem medo que lhe roubem as notas, tem medo de as perder, tem medo que lhe roubem a mochila, mas paira sempre sobre ele a ameaça de que aquilo que está a fazer não serve para nada.
e de que é tarde e que já não vale a pena. E, portanto, Esse é o dilema do escritor, não é? Claro. Por acaso, sim, eu já tive mais esse dilema. Eu pessoalmente já tenho mais esse dilema. Eu não... como eu não consigo parar de escrever, tive de me conformar. Portanto, rendi-me, no sentido em que não estou sempre a perguntar para que é que estou a fazer isto, etc. Mas já estive aí, já houve uma altura em que estava sempre muito angustiada a pensar para que é que eu estou a fazer isto, ninguém está interessado nisto. Hoje em dia já não vivo tanto essa angústia, simplesmente porque não consigo passar sem escrever. Quer dizer, tornou-se uma necessidade a tal ponto intrínseca à minha vida que questionar-me para que é que eu vou escrever é como questionar-me porque é que eu vou beber água hoje, ou porque é que eu tenho que tomar banho hoje, ou porque é que eu vou dormir hoje outra vez, mais uma vez, porque é que eu ando a dormir tanto. Quer dizer, portanto, é uma coisa assim. No caso do Boa Morte, ele escreve com um objetivo. Ele escreve, isto são para todos os efeitos umas memórias, mas são as memórias de um homem que passa o dia na rua, que dorme num quarto, no meio de coisa nenhuma, que não tem sequer um sítio para arrumar o que está a escrever, e que não tem nada para deixar a ninguém, nem tem ninguém na vida, a não ser esta amiga Fatinha com quem ele vai conversando, e a quem ele, aliás, deixa as suas notas. Este livro compõe, junto com outros dois, um que eu escrevi antes, que se chama A Visão das Plantas, e um que já está escrito, que se chama Bruma. Eles vão sair os três, agora até ao fim do ano, juntos, chamam-se 13 Histórias de Esquecimento. Este livro é o livro do meio dessas 13 histórias. E essas 13 histórias são 13 estudos à volta de uma frase, de uma ideia, de um filósofo inglês, uma ideia que eu transporto comigo há muitos anos, e que vem de um pequeno tratado desse filósofo acerca das virtudes. Quem é o filósofo? Chama-se Peter Gitch, que é um filósofo. A mulher dele era mais conhecida do que ele. A mulher dele era uma filósofa chamada Elizabeth Anscombe, que é uma grande filósofa moral britânica. E então a frase diz assim, e eu acho que se eu disser a frase, ilumina-se um bocadinho. A frase diz: talvez um homem possa perder a sua última chance enquanto é novo e viver até ser velho, sentir-se feliz e sentir-se em casa no mundo, mas aos olhos de Deus estar morto. E esta ideia é a ideia que rege tudo o que se passa neste livro e estes outros dois. É a ideia desta pessoa que, algures na vida para trás, arruinou a sua oportunidade, arruinou a sua chance de ser feliz, de salvação, etc. Mas que a vida não termina quando essa chance é arruinada. Portanto, se calhar a chance do Boa Morte termina no momento em que ele tem aquela conversa com a mulher, mas depois dessa chance ser terminada, ele tem de viver toda uma vida em diante. E, portanto, essa vida, depois da ruína dessa chance, é uma espécie de... é uma vida de abandono, no sentido em que, como diz esta frase, talvez ele esteja morto aos olhos de Deus. Ou seja, talvez lhe tivesse cabido uma existência inteira em que Deus não está a vê-lo. E eu sou fascinada por esta ideia. Esta ideia, por um lado, assusta-me muito. Esta ideia de que, e por isso é que escrevi 3 livros a pensar nesta ideia, esta ideia de que nós podemos já ter desperdiçado a nossa oportunidade e termos de continuar aqui sem fazer ideia de que já a desperdiçamos. E andamos aqui nesta fona e Deus já nem sequer nos está a ver. Quer dizer, Deus já nem quer saber de nós, já nem sequer nos está a ver. O Boa Morte, talvez... Eu imagino... O Boa Morte é uma pessoa a quem eu pus a viver dentro desta possibilidade. E, no entanto, nós somos pessoas e a vida não termina logo. E nós não terminamos quando queremos. E, portanto, ele vai à procura de uma espécie de dignidade qualquer além deste momento. E pronto, é isso. É isso. E são 105 páginas densas,
mas não pesadas, que vale bem a pena ler, Marmoto, de Jaimília Pereira de Almeida.